Exatamente, já estamos gravando e você está na terceira aula. Você está na terceira aula desta matéria do curso médio em Teologia, turma das segundas-feiras, História de Israel. Repito, você está na terceira aula do curso médio em Teologia, curso da turma das segundas-feiras. Hoje é segunda-feira, 20 de setembro de 2021, segunda-feira, 20 de setembro de 2021, matéria História de Israel. Peço, por favor, a atenção redobrada de todos. Nós vamos corrigir os nossos exercícios em duas partes. Não é? Vou repetir, já falei isso já no início, antes que alguns irmãos entrassem. Tá? Não há, como a quantidade é um pouquinho grande, não tem como a gente fazer tudo de uma só vez e terminar a aula de forma atropelada. Então, vamos organizar da seguinte maneira. Vamos corrigir agora do 11 ao 20, tá? E depois vamos corrigir, na verdade, do 11 ao 25 e depois do 26 ao 40. Então, vamos corrigir da pergunta 11 à pergunta de número 25 e depois da pergunta 26 à pergunta 40. Então, peço, por favor, vou fechar o áudio, porque está vendo muito ruído no fundo, e como já é sabido de vocês, o aluno desejando participar, por favor, gesticule, e do seu lado abra e depois feche, né? E vamos seguir as regrinhas que nós sugerimos, né, a partir da aula passada. Fiz hoje uma postagem reconfirmando e já de coração agradeço a todos que estarão me ajudando a mantermos essa regrinha em funcionamento. Vamos lá, então? Deixa eu fechar aqui o áudio. Ok. Perfeito. Fechadinho o áudio. Os que estão me ouvindo podem fazer um sinal com o polegar, por gentileza. Obrigado, obrigado. Perfeito. Vamos lá, então. Pergunta número 11. Eu já vou dando automaticamente as respostas, entende? Aí você confira. Se algum aluno tiver a dúvida, é só abrir o áudio e me perguntar a sua dúvida. Então, mas eu já vou dar automaticamente, para ganharmos tempo, a resposta. Aí você confira. A sua resposta pode ser exatamente igual, como estamos falando, ou parecida. O mais importante é que ela não fuja do seu conteúdo. A pergunta 11. Ao sul do Golfo Pérsico ficava a cidade de Ur, chamada dos caldeus. Como era essa cidade-reino? Era uma cidade adiantadíssima e apurada civilização sumeriana. Repito, era uma cidade adiantadíssima e apurada civilização sumeriana. Repito uma vez, era uma cidade adiantadíssima e, vírgula, apurada civilização sumeriana. Pergunta número 12. Com quem começa a história de Israel? Resposta: com Abraão. Com quem começa a história de Israel? Resposta: com Abraão. 13. Em que época da história se dá essa chamada? 13. Em que época da história se dá essa chamada? Resposta: aproximadamente no ano de 2100 antes de Cristo. Resposta: aproximadamente no ano de 2100 antes de Cristo. Pergunta 14. Pergunta 14. O que marcou a saída de Abraão, o que marcou a saída de Abrão de Harã
e sua entrada em Canaã. Pergunta 14. O que marcou a saída de Abrão de Harã e sua entrada em Canaã? Resposta: a morte de seu pai Terá. Resposta da pergunta 14. A morte de seu pai Terá. Pergunta 15. Como ficou conhecido Abraão após a sua chamada e obediência a Deus? Pergunta 15. Como ficou conhecido Abraão após sua chamada e obediência a Deus? A resposta da pergunta 15. Ficou conhecido como pai da fé, vírgula, pois creu extraordinariamente nas promessas de Deus. Pergunta 15, resposta: ficou conhecido como pai da fé, pois creu extraordinariamente nas promessas de Deus. Pergunta 16. Como nasceu o povo hebreu? Pergunta 16. Como nasceu o povo hebreu? Resposta: por uma promessa feita por Deus a Abraão, vírgula, por uma promessa feita por Deus a Abraão, vírgula, de que da sua semente nasceria um povo numeroso como as estrelas do céu. Repetindo a resposta da pergunta 16. Por uma promessa feita por Deus a Abraão, de que da sua semente nasceria um povo numeroso, como as estrelas do céu. Repito a resposta da pergunta 16 uma vez mais. Ela é um pouquinho extensa, então, os que puderem pegá-la, agradecemos. Por uma promessa feita por Deus a Abraão, vírgula, de que da sua semente nasceria um povo numeroso, como as estrelas do céu. Pergunta 17. Com quem começa a promessa de uma numerosa descendência? Pergunta 17. Com quem começa a promessa de uma numerosa descendência? Resposta: com Isaque, filho de Abraão, com sua esposa Sara. Resposta da pergunta 17. Com Isaque, filho de Abraão, com sua esposa Sara. Pergunta 18. Isaque continuou a bênção de seu pai com seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Qual dos dois deu origem às 12 tribos? Resposta da pergunta 18. Jacó, que mesmo não sendo o primogênito, fora escolhido por Deus para ser o pai das 12 tribos. Repetindo a resposta da questão 18. Jacó, mesmo não sendo o primogênito, fora escolhido por Deus para ser o pai das 12 tribos. Pergunta 19. Qual dos filhos de Jacó, o primeiro-ministro do Egito, qual dos filhos de Jacó, o primeiro-ministro do Egito, durante 90 anos? Resposta: José.
qual dos filhos de Jacó, o primeiro-ministro do Egito, durante 90 anos? A resposta: José. 20. Quanto tempo o povo de Israel passou no Egito? 430 anos. Pergunta 20. Quanto tempo o povo de Israel passou no Egito? Resposta da pergunta 20. 430 anos. Vamos fechar até 40, fica melhor. Já fazemos tudo de uma vez. Por que o povo de Israel começou a provocar sérias ameaças à segurança interna da nação egípcia? Pergunta 21. Resposta da pergunta 21. Por se tornar um povo muito numeroso. Pergunta da resposta 21. Por se tornar um povo muito numeroso. Repetindo pela terceira vez para quem perdeu. Por se tornar um povo muito numeroso. 22. Com a imigração de Israel para o Egito, em que território a família de Jacó foi assentada? Resposta da 22. Na terra de Gósen. Resposta da pergunta 22. Na terra de Gósen. 23. Com quantas pessoas Jacó chegou no Egito para ali habitar? Resposta da 23. Cerca de 70 pessoas. Repetindo a resposta da 23. Cerca de 70 pessoas. 24. Quando Jacó morreu, Jesus consolou seus irmãos e falou-lhes também de sua morte. Qual foi a promessa de Deus que José relembrou aos seus irmãos? Resposta da pergunta 24. Ela é um pouquinho extensa. Eu vou repeti-la 3 vezes. Presta atenção. Resposta da pergunta 24. Relembrou-os de que ele morreria, mas Deus os visitaria e os faria subir daquela terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Repetindo, a resposta era 24. Relembrou-os de que ele morreria, mas Deus os visitaria e os faria subir daquela terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Pela terceira vez, a resposta da número 24. Relembrou-os de que ele morreria, mas Deus os visitaria e os faria subir daquela terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. 25. Pela fé que José tinha em Deus, de que ele cumpriria sua promessa de tirar o povo de Israel do Egito, antes de morrer, fez um pedido aos seus irmãos. Que pedido foi esse? Resposta era 25. Pediu-os que, quando Deus cumprisse sua promessa de os tirar do Egito, levassem consigo os ossos de José. Repetindo a resposta da 25. Pediu-os que, quando Deus cumprisse a sua promessa de os tirar da terra do Egito, levassem consigo os ossos de José.
repetindo uma vez mais, pediu-os que, quando cumprisse sua promessa de os tirar da terra do Egito, levassem consigo os ossos de José. Esta são a resposta da pergunta 25. 26. O que despertou em Faraó o desejo de oprimir o povo de Israel? Resposta: a riqueza que possuía e o grande número de pessoas que Israel se tornara. Resposta da número 26. A riqueza que possuía e o grande número de pessoas que Israel se tornara. 27. O que levou Deus a enviar Moisés para libertar o seu povo da escravidão egípcia? Resposta da 27. O clamor do povo. Resposta da 27. O clamor do povo. 28. Moisés nasceu numa época muito difícil para Israel. Porém, Deus usou uma pessoa muito próxima de Faraó para preparar o homem a quem ele usaria. Quem foi essa pessoa? Resposta da 28. A própria filha de Faraó. Resposta da número 28. A própria filha de Faraó. Número 29. Ao adotar Moisés, a filha de Faraó, a filha de Faraó mandou buscar uma ama para cuidar de Moisés. Quem foi trazida para cuidar de Moisés? Resposta da 29. Sua própria mãe biológica, Joquebede. Resposta do número 29. Sua própria mãe biológica, Joquebede. Número 30. Com a primeira tentativa de ajudar o povo hebreu, Moisés fracassa e é obrigado a fugir do Egito. Para onde Moisés foge? Permanecendo lá por 40 anos. Resposta da número 30. Moisés foge para Midian. Resposta da número 30. Moisés foge para Midian. Tudo certinho, gente? Vamos continuando? 31. No período em que Moisés está no deserto de Midian, Deus aparece a ele numa visão e lhe dá uma ordem. O que Deus ordena a Moisés a fazer? Resposta da 31. Deus ordena-lhe que volte ao Egito e liberte o seu povo Israel. Resposta da 31. Deus ordena-lhe que volte ao Egito e liberte seu povo Israel. 32. Qual era a idade de Moisés quando volta ao Egito para falar com Faraó? Resposta da 32. Era Moisés da idade de 80 anos. Resposta da 32. Era Moisés da idade de 80 anos. 33. Qual foi a experiência adquirida por Moisés nos 40 anos que passou no deserto? Qual foi a experiência adquirida por Moisés nos 40 anos que passou no deserto? Resposta da 33. Aprendeu a confiar em Deus e não em si próprio. 33, resposta. Aprendeu a confiar em Deus e não em si próprio. 34. Moisés atendeu
prontamente a ordem de Deus em voltar ao Egito? Pergunta 34, resposta. Moisés atendeu prontamente a ordem de Deus voltar ao Egito? Resposta, não. Tentou se desculpar com Deus de que era um homem pesado de boca. Resposta da pergunta 34, não. Tentou se desculpar com Deus de que era um homem pesado de boca. 35. Em que serviu a permanência de Moisés no deserto, convivendo com o povo daquela região, com rusticidade e solidão? Resposta da 35. Serviu para familiarizá-lo com a região por onde deveria conduzir o povo por 40 anos. Resposta da número 35. Serviu para familiarizá-lo com a região por onde deveria conduzir o povo por 40 anos. 36. Com a desculpa de Moisés de que era um homem pesado de boca, Deus o envia um porta-voz. Quem foi enviado para falar a Faraó por Moisés? Resposta da 36. Arão, seu irmão. Resposta da 36. Arão, seu irmão. Número 37. Moisés, ao falar com Faraó, não foi atendido. O que Deus usou para quebrantar a Faraó? Resposta da 37. O poder sobrenatural revelado através das 10 pragas. Resposta da número 37. O poder sobrenatural revelado através das 10 pragas. 38 e a antepenúltima por hoje. As 10 pragas visam atacar diretamente os deuses do Egito. Qual o propósito do ataque aos deuses e não diretamente a Faraó e ao povo egípcio? Resposta da 38. Atenção. O propósito de Deus era provar, vírgula, tanto a Israel quanto aos egípcios, que só o Senhor é Deus. Resposta da 38. O propósito de Deus era provar tanto a Israel quanto aos egípcios que só o Senhor é Deus. 39 e penúltima por hoje. Qual foi a praga que nocauteou a Faraó, culminando com a liberação do povo de Israel? Resposta da 39. A morte dos primogênitos. Resposta da 39. A morte dos primogênitos. Por hoje, 40. Não fossem as 10 pragas, Israel nunca teria sido liberto do Egito. Com quantas pessoas Israel saiu do Egito? Resposta, pelo que lemos na Bíblia, 600.000 homens. Muita atenção com essa resposta. 600.000 homens, vírgula, sem contar as mulheres e as crianças. Porque está provado por vários historiadores que o somatório de mulheres e crianças dariam pelo menos 3 milhões de pessoas. Uau! Então, das 3.600.000 pessoas, 600.000 eram homens. É o que está registrado na Bíblia. Entretanto, os historiadores como Heródoto e Eusébio de Cesareia e Filo trazem cômputos
contagens que entre mulheres e crianças poderiam haver ocorrido 3 milhões de pessoas, totalizando 3 milhões e 600 mil pessoas aproximadamente. Ok? Os alunos que chegaram agora, ou um pouquinho atrasados, lembramos que decidimos, já no início, corrigir os exercícios para não ficar uma coisa atropelada. Então, minha sugestão, você não é obrigado a assistir a totalidade desta aula, mas pelo menos até onde você não pôde estar presente na correção completa dos exercícios, pelo menos até a número 40. Tá? Então, minha sugestão, você que chegou agora há pouco, agora, 5 minutos, a 10 minutos, a 15 minutos, quando nós postarmos lá no link do grupo, vá lá, corra a barrinha do tempo lá no YouTube e procura assistir a parte que você perdeu para a correção devida, né, dos exercícios. Na próxima aula, faremos a mesmíssima coisa, a correção da 41 até ao final. Vai ser um pouquinho mais pesado, tá? Então, nós vamos corrigir da 41 até o final, porque relembrando que eu já havia combinado com vocês. Vamos apresentar 100 perguntas. Das 100, eu vou assinalar para vocês 30 sobre as quais vocês vão estudar, e das 30 nós vamos tirar unicamente 10 perguntas, as que vão cair na prova, e serão perguntas de respostas curtas. Então, você vai ter, vamos assim, uma boa orientação para estudar. Então, 100 perguntas nós teremos respondido até o final. Mas aí eu seleciono apenas 30, ok? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Vou selecionar das 100, 30, e das 30 eu vou extrair 10. Mas lembre-se que as 30 que eu vou selecionar serão 30 perguntas de curtas respostas, de uma frase, não mais de 10 palavras. Exemplo, só um exemplo. Não estou afirmando aqui agora que eu vou escolher a pergunta 37, mas supomos que eu escolhesse no pacote das 30, no meio de 100, a pergunta 37. Moisés, ao falar com Faraó, não foi atendido. O que Deus usou para quebrantar a Faraó? Resposta: o poder sobrenatural revelado através das 10 pragas. É uma resposta curta? Sim ou não? Sim ou não? É curta. A 36 é mais curta ainda. Com a desculpa de Moisés de que era um homem pesado de boca, Deus envia um porta-voz. Quem foi enviado para falar a Faraó por Moisés? Arão, seu irmão. Estão me entendendo? Vão ser perguntas curtas, que vão sair das 30. Aí você vai estudar as 30, todas elas bem curtinhas, e das 30 eu vou extrair 10, para então aparecerem na prova. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Está tudo certinho por enquanto até aqui? Tudo certinho? Maravilha. Vamos então dar continuação. Vamos entrar, meus irmãos, com os slides. Eu não entrei até agora, devido a que a matéria ela é muito extensa, então eu vou entrar agora com os slides para nós fazermos um rápido resumo dentro daquilo que já temos estudado. Se houver um interesse, eu sei que nem todos têm interesse em ter os slides, mas se houver interesse, me avisem, se eu já não enviei. O aluno que tiver interesse em ter esses slides, me avise no grupo, que eu não tenho nenhum problema de enviar para vocês. Bom, a localização da nação de Israel está aqui, ó, onde eu estou fazendo girar o cursor. Esse é o planeta Terra. Aí nós temos aqui o continente africano e aqui o continente asiático. Aí nós vemos as terras bíblicas. As terras bíblicas, elas envolvem este círculo que estamos vendo aqui: sul da Europa, Oriente Médio, Ásia Menor e norte da África. De novo, uma visão do planeta Terra, mostrando a África, grande parte do continente africano,
uma parte do continente asiático e praticamente todo o continente europeu. E aqui está, onde estou fazendo correr minha mãozinha, a nação de Israel. Ampliando, temos aqui o norte da África, sul da Europa e o oeste, meio oriente da Ásia. E aqui nós temos a nação de Israel, intrincada ou entrincheirada entre a Jordânia, o Egito, Líbano e Síria e uma partezinha da Arábia Saudita. Outra visão do mapa de Israel, aqui está, esse é o espaço que ocupa a nação de Israel. Aí nós temos aqui o Egito, um pedacinho pequenininho da Arábia Saudita, pelo Golfo de Aqaba, se conecta à nação de Israel, a Jordânia, o Líbano e o Mar Mediterrâneo. Terras bíblicas. Importantes terras bíblicas da antiguidade. Isso já falamos na matéria de geografia bíblica, mas é só para refrescar sua memória, né? Que essas terras foram as mais predominantes dentro da narrativa bíblica. Aqui nós temos Canaã e Israel. Continentes e regiões: sul da Europa, Ásia Menor, Oriente Médio e norte da África são os territórios das terras da Bíblia. O Jardim do Éden supostamente está aqui, ou estava aqui, que é hoje em dia o encontro de dois países, o Irã e o Iraque. A Arca de Noé, por sua vez, encalhou-se no Monte de Ararat, na Turquia, lá nessa partezinha do norte deste país. Aqui temos uma visão satelital da Turquia, do Mar Mediterrâneo, do Chipre, as flechinhas apontando para a nação de Israel, e o Monte Ararat aqui em cima. Se você está vendo aqui, é uma parte de neve bem alta, de mais de 3.000 metros, aonde se localiza o Monte Ararat, local aonde a arca parou. Uma visão do Monte Ararat satelital, neve cobrindo o Monte Ararat e o Pequeno Ararat. São vulcões inativos localizados no leste da Turquia. O Monte Ararat levanta-se sobre 5.600 metros acima do mar. Esta montanha é o lugar tradicional do descanso da arca. Vocês veem, então, essa parte aqui bem nevasca, ou nevada. Aqui dentro, no meiozinho, está os restos da Arca de Noé. A Torre de Babel supostamente foi construída próximo de Ur dos Caldeus. A localização exata ainda é desconhecida pelos historiadores, mas algumas escavações arqueológicas apontam para o direcionamento ou para a localização próxima ao que seria hoje, o sul do Iraque com o norte do Kuwait. O mundo antigo dividido em impérios e regiões da época. Aqui temos Israel, que nesse ponto era conhecido como Canaã. O Império Eteu, que seria a atual Turquia, Síria, e a Assíria, que aqui nessa parte aqui nós vemos que o Império Babilônico, ao seu tempo, ele dominou a Síria e uma grande parte das terras à margem dos rios Eufrates e Tigre. Um pedacinho da Suméria também pertenceu ao Império Babilônico. A crescente fértil, aqui nós temos a divisão política da área chamada crescente fértil. A crescente fértil, segundo a geografia bíblica, era a área mais fértil em plantações, em crescimento de gado. O que você imaginar de gado, agricultura, dominava essa região, um desenho de meia-lua, que ia lá do meião do Egito, delta do Nilo, entrava na metade do estado de Israel, pegava todo o Líbano, Síria, uma partezinha da Jordânia, toda a Mesopotâmia e praticamente 35% do atual Iraque de hoje.
Essa é a divisão política atual. Os dois mapas são um pouco parecidos, só para você ter uma ideia da abrangência que era, naquele tempo, da crescente fértil. Uma visão mais próxima ou mais ampliada, tá? Então, toda a Mesopotâmia estava encaixada no crescente fértil, e esta parte, que corresponderia aos dias de hoje à nação de Israel, uma parte do Líbano, uma parte da Síria e uma parte do Egito. Temos aqui a visão da Mesopotâmia, a região entre rios, o rio Eufrates desse lado e o rio Tigre deste lado, apontando as cidades modernas e antigas, como Sipar, Bagdá, Jandet Nasser, Nippur. Aqui temos, então, uma mistura de cidades da geografia antiga e da geografia moderna. Da geografia moderna são essas aqui, num verde um pouco fosco, e as que estão em vermelho são as no sentido antigo, né? Aí entra Ur, Eridu, Katala, Lagash, e aqui embaixo temos o Golfo Pérsico. Época patriarcal. Falamos das viagens de Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus, atual Iraque, vai até Harã, e de Harã, ao invés de ele ficar quietinho em Canaã, decide descer ao Egito. Uma visão satelital da viagem de Abraão ao Egito. Ele sai de Canaã, passa pelo caminho dos filisteus, que está à beira do mar Mediterrâneo, entra no delta do Nilo e regressa por um caminho mais interno, não voltando, é claro, pelo caminho, aqui é o chamado caminho dos filisteus, porque estava à beira do mar Mediterrâneo. Temos aqui uma visão satelital da terra de Canaã, ou parte de Israel nos dias de hoje, mostrando Hebrom e Sodoma. Lembrando que Hebrom foi o local escolhido por Abraão para estabelecer as suas pastagens. E Sodoma, como diz a Escritura, atraiu aos olhos de Ló, ali ele estabeleceu as suas pastagens. Jacó deixou a casa de seus pais e foi para Harã para fugir de Esaú e obter uma esposa. Ele teve uma visão de uma escadaria ligada ao céu. Anos mais tarde, retornaria pela mesma rota. Então, nós temos aqui a rota da peregrinação de Jacó, ou seja, ele sai lá de cima, bem lá de cima do norte de Canaã, desce toda esta parte, atravessa o Jordão e vai dar lá na cidade de Hebrom, que supostamente estava a casa de Isaque. A viagem de José ao Egito. José é vendido para a caravana, ele sai então de Canaã e entra de cabeça pelo caminho dos filisteus até o delta do Nilo. Supõe-se que essa foi a mesma trajetória que tomou seu pai e as outras vidas que desceram de Canaã para residirem ali no Egito. A família de José para Gósen, devido à fome, como mostrei a vocês, né? A trajetória, o caminho muito parecido. Desceram pelo caminho do mar Mediterrâneo até chegarem ao fértil do delta do Nilo. Aqui temos a tradicional rota do Êxodo, né? Saíram do delta do Nilo, aqui seria a suposta passagem do Mar Vermelho. O pecado da murmuração e da desobediência leva com que a nação de Israel caia no deserto do Sinai, e aqui fica dando voltas até depois de quase 40 anos. Toda morta uma geração, eles começam a se mover na direção de Cádiz Barneia até entrarem definitivamente na terra de Canaã. E aí temos o assentamento na Palestina. Uma outra visão da rota do Êxodo e o assentamento na Palestina, né? Aqui temos com um pouquinho mais de detalhes. As 12 tribos de Israel: Manassés, Naftali, Sacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Ásia, Zebulon, Gad, Dan, Rubem e Judá. Chama a sua atenção que as tribos de maior território, sem dúvida nenhuma, de Manassés, porque ela ocupou os dois lados do Jordão, o lado oeste e o lado leste. Depois, a tribo de Judá, como você vê,
ocupou um território bem amplo e, curiosamente, dentro do seu território, entrou aí a tribo de Simeão. E temos a tribo de Naftali e de Asher, ou de Aser, que são quase do mesmo tamanho. Naftali, sem dúvida nenhuma, é um pouquinho maior, mas em termos de comprimento, Naftali e Aser são bem parecidos, só tem uma pequena diferença na largura. Já Gade, Efraim, Dan, Benjamim e Rubem são tribos de pequeno porte. Característica do sistema tribal dos israelitas antes de se tornarem nação. Organizados em montes e por clãs, o poder era descentralizado, não tinham reis, havia uma autonomia produtiva, não havia cobrança de impostos, a propriedade era sentido coletivo, né? O que um possuía, todos possuíam ao mesmo tempo, daí que haviam as leis comunitárias, e o Deus libertador, Javé ou Jeová. O livro de Josué, já falamos, pode ser dividido em 3 partes: conquista da terra prometida, distribuição das terras entre as tribos e o fim da missão de Josué. Falamos também da época dos juízes. A característica da época dos juízes: vão descendo as planícies, crescente organização por tribos, distribuição comunitária das terras, ocasionais guerras de defesas, e a assembleia feita na cidade de Siquém, porque ali, nesta assembleia, houve a aceitação do eterno Deus por todos. Enquanto que o livro de Josué dava a ideia de que toda a terra prometida já havia sido conquistada, Juízes traz uma ideia diferente: a conquista ainda não é total. O território sofre invasões, as cidades cananeias oprimem os israelitas, os vizinhos atormentam sua vida e há lutas internas sobre as tribos. Os juízes são de 2 tipos. Juízes menores exerceram função durante só um tempo, e foram um total de 6. Zangar, que também é conhecido como Zamgar, ou seja, com N ou com M. Tola, Jair, Abezan, Elon e Abdon. Então, olha os 6 juízes menores. E os 6 juízes maiores, heróis tribais, lideraram movimentos de libertação. Entre eles, Otniel, ou Otoniel, Eude, Aode, Débora, Gedeão, Jefté e Sansão. Tá? O nome Eude, ele tem uma variante na Bíblia. De acordo com a tradução, você pode encontrar como Eude ou Aod. Ok? Muito importante isso. De repente, a sua tradução traz Aod, e você não sabe quem é esse camarada, mas é o mesmo Eude. Interpretação religiosa dos acontecimentos. Os filhos de Israel fazem o que é mal aos olhos de Deus, a ira de Deus se acende e eles os castiga, entregando nas mãos dos inimigos. No meio do sofrimento, eles clamam, Deus se comove e suscita um Salvador para libertá-los. Vem a paz por um período e depois tudo recomeça. Essa é a ligação dos acontecimentos no livro de Juízes. Importante deixar claro que Israel não estava sozinho. Ele tinha várias outras nações ao seu redor. Os cananeus, os hititas, os filisteus, fenícios, moabitas, amonitas, edomitas e midianitas. Ou seja, Israel estava cercado por um grupo de nações pagãs e perigosas. E tinha que Israel, obviamente, manter o seu respeito para não perder a sua identidade, nem religiosa, nem étnica e muito menos cultural. Mas houve uma desigualdade ali. De acordo com Êxodo 21:10, e aprendemos que em Juízes houve a primeira tentativa de um rei tentar entronizar Gedeão, mas não era o tempo de Deus. Depois, em Juízes 9:17, uma segunda tentativa de um rei com Abimeleque. E aí acaba acontecendo em 1 Samuel 8:1-22, o povo pede um rei. Segundo Samuel 7:1-27, diz que o poder do rei é anunciado e se torna hereditário. Fechamos aqui esse resumo com a monarquia unida, os primeiros reis. Saul, 1 Samuel, capítulos 10 e 11. Davi, 2 Samuel, capítulo 2. Salomão, 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Características da monarquia unida sobre Saul, Davi e Salomão: acumulação de poder e terras, tributos, trabalhos forçados,
resistência dos agricultores, guerra de conquistas, unificação territorial, cultos estrangeiros. Aqui nós temos as fronteiras, prestem bem atenção, que interessante. As fronteiras dos reinos de Davi, Saul e Salomão. Se você vê aqui em laranja, tá? Na verdade, em vermelho, é o reino de Saul. Então, aqui, ó, esse é o reino de Saul. Pequenito. O reino de Davi, enorme. Onde está a parte violeta que eu estou aqui fazendo correr o cursor? Olha só como era longo e enorme o reino de Davi. E, curiosamente, o de Salomão aqui, ó, na parte norte, entrando com Líbano e Síria. Então, o Reino Unido de Israel, ou seja, quando chega Salomão, Salomão só remata esse pedacinho aqui, incorporando-se ao total dos reinos conquistados anteriormente por Saul e por Davi. Vamos, então, continuar na apostila? Vamos, então, à apostila, página 5. Página de número 5. Período monárquico dividido. Como veremos, segundo parágrafo. Por favor, me acompanhe no segundo parágrafo, se você está perdido. Página 5, segundo parágrafo. Como veremos, o reino de Israel muito cedo apostatou do Senhor, passando a servir a Baal e outros deuses, sendo completamente dominado pela idolatria. Sob o governo de Acabe, o culto a Yahweh foi praticamente abolido do país, principalmente devido às instigações de sua mulher Jezabel. Foi neste período que surgiu o profeta Elias, o qual também fundou escolas de profetas e deixou Eliseu como seu sucessor. Mas Israel nunca se emendou de seus maus caminhos e no ano de 722 a.C., a Síria cercou Samaria e retirou o povo da terra, levando-os para o exílio. Segunda de Reis, capítulo 17. Há uma teoria, isso não é uma afirmação, por favor, há uma teoria que a escola de profetas deu base ao que hoje conhecemos como o estudo sistemático da lei ou da palavra de Deus. Independente da escola de profetas, havia, claro, através da instituição da Torá lá por Moisés, ou seja, da parte de Deus, usando a vida de Moisés, que a nação de Israel pudesse estudar, ler sistematicamente a sua palavra. Mas a escola de profetas, ela traz uma consolidação que até então não havia existido, né? De levar não apenas a nação, mas um grupo de homens que seriam selecionados ou vocacionados para representarem, né, os oráculos de Deus. Vamos ser práticos em entendermos as diferenças. Profetas e sacerdotes, duas classes de homens que dominaram a história de Israel na sua grande totalidade. Eles trabalhavam em sentido oposto, porém, um completava o outro. Em que sentido? Os sacerdotes tinham a função de levar o povo à presença de Deus, porque o papel do sacerdote era mediatório ou de mediação. Então, ele levava o povo à presença de Deus. Ao contrário, ou no sentido contrário, ou na mão contrária, vinham os profetas. Deus ungia os profetas para que Deus se comunicasse com o povo. Então, o sacerdote levava o povo a Deus. O profeta trazia Deus ao povo de Israel. Bastante interessante, né? Um trabalhava no sentido contrário, porém, eles acabavam se complementando. Lembrando que os profetas, como também os sacerdotes, eles tiveram um tempo de validade, um tempo de duração, ok? Na história de Israel. Ou seja, nem por muito tempo, ou não ficou de forma eterna e definitiva, o ministério dos profetas, bem como não ficou de maneira eterna e definitiva o ministério dos sacerdotes, né? Se crê pela cronologia bíblica, é uma questão de você seguir a cronologia bíblica, né? Que o ministério sacerdotal, no sentido pleno, literal, se finaliza ou termina com a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 pelos romanos. Porque lembre-se, lá na Bíblia,
se não me trai a memória, no Evangelho de Lucas, temos uma normalidade. Israel teve, num só ano, dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Mas o que isso quer dizer, essa normalidade? O sistema corrupto do sacerdócio. O sacerdócio agora já estava influenciado pela política suja, corrompida do Império Romano. Em outras palavras, o sacerdócio, no tempo de Jesus, ele tinha nuances, ou tinha digamos, um gosto político que agradou à elite de um grupo de religiosos corrompidos. Não é tão diferente nos dias de hoje, né? Que vemos, infelizmente, sacerdotes misturando propósitos divinos com propósitos seculares, e não funciona. O sacerdote foi chamado para servir unicamente e tão somente a Deus. Como o sacerdote começa a misturar, né, os propósitos humanos e divinos, isso entra numa coisa que chamamos de profanação. Isso ficou bem claro ali em Lucas capítulo 2, onde Anás e Caifás estavam compartilhando o sumo sacerdócio, e isso indica que é um período negro, um período de declínio, um período de tremenda degeneração, não é exato? Na área do sacerdócio judaico-hebraico. Já a questão dos profetas não é questão de uma polêmica, é uma questão situacional. A Bíblia diz que o último profeta nascido de mulher teria sido João Batista. Mas se você vai lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver a menção literal de um último profeta. Alguém se lembra? Atos dos Apóstolos, qualquer um pode abrir o áudio e me responder a pergunta. Ágabo. Ágabo. Se você não se lembra, anote aí. Atos dos Apóstolos faz a menção de um último suposto profeta. E aí fica numa questãozinha bem interessante, né? Por que existe esta situaçãozinha, ou essa situação aparentemente polêmica? Não é polêmica, ela é situacional. Como assim, situacional? É em função de uma circunstância. Atos 11, 18, se você quiser anotar, Atos 11, 18 fala da menção do profeta Ágabo, que poderia ter sido, cronologicamente, o último profeta da transição Antigo-Novo Testamento. Ainda que a Bíblia fala que João Batista foi o último nascido de mulher. Como existem opiniões diferenciadas da parte dos teólogos em afirmar João Batista como o último profeta e outros em afirmar que foi Ágabo o último profeta, mas interessante que Ágabo fez, então, provavelmente, a transição Antigo-Novo Testamento. Já João Batista, se nós observarmos, ele não avança. Ele termina exatamente no início do ministério do Senhor Jesus. Então, nas páginas, vamos melhor deixar assim, nas páginas do Novo Testamento, temos, então, dois profetas, João Batista e Ágabo. E depois de Ágabo, não encontramos nenhum outro profeta mencionado ou oficializado dentro das páginas do Novo Testamento. Temos os apóstolos, temos os evangelistas, mas profeta, deixamos bem claro, no Novo Testamento só dá a menção de João Batista e de Ágabo. Perfeito? Vamos então avançar? Judá, embora algumas vezes tenha falhado e desviado da lei, ainda na página 5, devido à impiedade de algum rei, permaneceu fiel por mais tempo. Por ocasião do ataque de Senaqueribe sobre a capital Jerusalém, Judá foi poupado devido à fidelidade e à fé do rei Ezequias. Mesmo assim, não tardaria a haver novas apostasias dentro do próprio Judá, como foi o caso do rei Manassés. Por fim, então, Judá sofre ataques do rei da Babilônia, Nabucodonosor, em 607 a.C., em 586 a cidade de Jerusalém é atacada pelo mesmo, queimada e o templo destruído. Os objetos sagrados do templo são levados para Jerusalém e o povo vai para o exílio na Babilônia, onde permanecera durante 70 anos.
Deixa eu deixar bem claro aqui, porque isso pode causar um pouquinho de confusão na cabeça de vocês. Judá, capital Jerusalém, duas tribos, Benjamim e Judá. Reino do Norte, o reino de Israel, capital Samaria, 10 tribos. Deus tratou com as duas nações usando opositores diferentes. Presta atenção. Deus tratou Judá ao sul e Israel ao norte, ao seu devido tempo, como consequência do pecado de idolatria praticado por ambas as nações. Está claro? Se lembram disso? Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Alguns vão levantar a mão porque não estão se lembrando. Vou repetir de novo. Dá para ficar bem claro. Tanto a nação de Judá, o reino do sul, capital Jerusalém, com as duas tribos, Benjamim e Judá, bem como o reino do norte, Israel, constituído por 10 tribos, capital Samaria, foram tratados por Deus. Deus decidiu levantar inimigos, opositores, para oprimirem, para aprisionarem e lançarem ao exílio tanto uma como outra nação. Mas anote aí. Das duas, cronologicamente, a primeira nação a ter sido tratada por Deus e levada para o exílio foi a nação de Israel. Se você não anotou, anote. Israel. E começa o domínio assírio, a invasão assíria sobre Samaria em 722 a.C. Então, Israel, o reino do norte, é o primeiro a ser invadido pelos seus opositores, no ano de 722 a.C., por Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III. Ok. Anos mais tarde, Judá sofre o acosso ou o golpe da parte dos babilônios. Só que não é só de uma vez. Importante deixar isso claro. Já falamos isso, mas vale a pena repetir para você não se esquecer. Muita gente afirma, bate um pezinho no chão. Não. Nabucodonosor ou os babilônios fizeram uma única incursão na invasão e no exílio de Judá. Não. Foram 3 levas, 3 incursões, 3 invasões em tempos diferentes. Primeira invasão dos babilônios sobre Judá. Isso aqui é importante, gente. Se não fosse importante, eu não estaria dando ênfase, repetindo, porque pode aparecer em uma das perguntas da prova. Primeira invasão, primeira incursão dos babilônios sobre Judá, ano 607 a.C. Segunda incursão, segunda invasão dos babilônios sobre Judá, 597 a.C. Isso aqui é história de Israel, não é verdade? Se estamos estudando história de Israel, temos que falar de detalhes mínimos. É impossível estudar o grosso da história de Israel, mas estamos, estudando os detalhes mínimos e de grande relevância. Então, a segunda leva, ou segunda incursão, ou invasão dos babilônios sobre Judá se deu em 597 a.C. Mas a última, a fatal, o golpe de misericórdia derradeira, a que levou à destruição do Templo de Jerusalém e da cidade, se deu em 586 a.C. Então, essa foi a terceira e a última incursão, ou a terceira e última entrada dos babilônios, na verdade, foi a fatal, deu o chamado golpe de misericórdia, arrasou com o templo, arrasou com a cidade, bum, acabou. Aí foram levados aquela leva enorme de gente lá para a Babilônia. Mas no meio do caminho, olha que interessante, os assírios ameaçam a Judá. No meio das duas invasões, ou seja, entre a invasão dos assírios sobre Israel em 722 a.C.,
e a terceira e última leva dos babilônios, em 586 a.C., no meio do caminho, segundo a narrativa bíblica, não é? De 2 Reis 18, entra um rei assírio por nome de Senaqueribe, e ele ameaça ajudar. Olha que interessante. Ainda que o tratamento pesado que Deus deu a Judá foi através dos babilônios, é verdade? De Nabucodonosor. E não usou os assírios diretamente para dar um tratamento pesado, senão o próprio Deus usou os assírios para dar o tratamento de exílio e de destruição completa sobre o reino do norte. Quantos estão entendendo, gente? Isso pode dar uma confusãozinha, mas no meio do caminho, no meio entre 722 antes de Cristo e 586, que é a terceira e última invasão babilônica sobre Judá, entra no meio do caminho quem? Um elemento surpresa, Senaqueribe, para complicar a vida de Judá. Como ainda não era o tempo e nem era o povo que Deus iria permitir para tratar diretamente a nação de Israel, diz a Escritura Sagrada que Deus intervém através da oração, do clamor de Ezequias, enviando um anjo, o qual extermina os 185 mil soldados de Senaqueribe, e Senaqueribe, então, sai de Jerusalém envergonhado. Aliás, ele nem chega a entrar em Jerusalém, ele se aproxima de Jerusalém. É importante destacar que foi a única ameaça assíria sobre a nação de Judá, sobre a cidade de Jerusalém. Mas ela não se consumou, porque não era o tempo de Deus permitir os assírios, não é mais, tratar a nação de Judá, que chegaria o tempo que, ao invés dos assírios, seriam os babilônios que tratariam diretamente com a nação de Judá. Vira a página comigo. Rapaz, isso aqui dá nó na cabeça. Ó. Pastor, Fale. só Sim, por favor. O senhor tinha falado concernente a João Batista e Ágabo. Sim. No caso de João Batista, conforme o versículo que fala que a lei e os profetas vigoraram até João, não seria no fato do início do profetismo com Samuel e o fim dele com João? Aí sim. Quando Ágabo profetiza, a graça já estava implantada, que a graça iniciou no Pentecostes. Exatamente. Então, possivelmente, João ele foi o último profeta de acordo com a lei. Com a lei, com o profetismo, com 100% isso. Correto, né? Embora alguns divergem um pouco deste ponto de vista, né? Porque é aquela coisa, a Bíblia não é 100% detalhada com respeito à vigência do ministério profético, mas o que o irmão Kleber fala tem muito sentido, se você olhar a nível do profetismo hebraico. Então, a nível do tempo que vigorou o profetismo hebraico, faz realmente sentido, que foi de Samuel até João Batista. Ágabo trabalhou de uma maneira diferenciada. Embora a Bíblia não dê muitos detalhes, né? O único detalhe que nós lemos sobre Ágabo lá em Atos 11, 28, é sobre ele usando uma ilustração de amarrar uns determinados objetos, apontando o quê? Que da mesma maneira que aqueles objetos estavam sendo amarrados, assim seria amarrado e manietado o apóstolo Paulo. Mas depois disso a gente não vê nenhuma manifestação direta de um profeta no Novo Testamento. Aí diferencia, entende? Agora, o profetismo, é uma pena que não temos tempo, mas o profetismo hebreu ele tinha características quase que fixas, e elas vigoraram desde Samuel até João Batista. Em Ágabo, essas características elas não aparecem. Então, é válida esta teoria, né? E eu sou desta teoria, embora, repito, não lemos em nenhum lugar na Bíblia afirmando cronologicamente, com todas as palavras, isso seria uma teoria que ela encaixa, tem sentido por causa das funções, das práticas realizadas pelos profetas de Samuel até João Batista. Todos entenderam? Isso aqui é interessante. Isso aqui é super interessante para não ficar a ideia de que há um conflito na Bíblia, de que no Novo Testamento
se apresentem dois profetas. Um representa o final do profetismo hebreu, e o outro uma situação completamente excepcional, extraordinária, fora de digamos, da regra geral que era então conhecida, que é o profeta Ágapo, para cumprir um propósito diferente e excepcional. Perfeito? Vamos lá, então. Isso aqui, ó. A cronologia dos reis de Israel e de Judá. Gente, essa listinha aqui dá nó na cabeça. Mas calma, tranquilo. Eu não vou pedir essa lista a ninguém. Alguém vai dizer, pastor, vai nos matar, vai nos sangrar com essa lista. Não, eu não sou louco, eu não sou louco. No bacharel em teologia, eu pediria. Ah, como eu não pediria? Mas no médio eu não vou fazer isso, não, porque aí eu estaria sangrando a vocês e não é o meu objetivo e jamais seria. Mas só para você localizar no tempo e no espaço. Olha só. 17 reis para Judá e 18 para Israel. Muito interessante. Se você nunca viu essa listinha, vale a pena para você entender. Ó. Roboão, de 931 a 915, não é? Foi o primeiro rei de Judá, enquanto Jeroboão, praticamente quase dentro do mesmo tempo, de 931 a 910. Aí vem o segundo rei de Judá, Abião, o segundo rei de Israel, Nadab, o terceiro de Judá, Asa, o terceiro de Israel, Baasa, e assim vai. Cuidado com os nomes. Por exemplo, Joacás é o mesmo nome do rei de Judá, o 15º rei de Judá. Estão me acompanhando, por favor? Joacás é o mesmo nome, tá, do 15º rei de Judá e o mesmo nome do 11º rei de Israel. Quantos estão observando isso? Quantos estão observando isso? É importante que, quando você lê na Bíblia, você tem que identificar de qual desses países ou de qual dessas nações, Israel ou Judá, porque isso aqui causa uma certa dificuldade. Tá? Então, por favor... Quando eu estava estudando, pastor, eu tive essa dúvida. E Aí eu falei, será que é a mesma pessoa? Vou perguntar, depois acabei Não, esquecendo. Ainda bem que o senhor fez lembrar agora. O texto deixa bem claro, né? Voltando à questão de Joacás, você vai lá em 2 de Reis, 23:31, lê o texto com atenção e você vai descobrir que ele foi rei de Judá. Se você vai lá em 2 de Reis, 10:36, aparece de novo o nome Joacás, só que aplicado a ter sido rei de Israel. Muito interessante. A mesma coisa acontece com Joás. Joás é o 7º rei de Judá e Joás também é o 12º rei de Israel. Não são a mesma pessoa, são pessoas diferentes. Porque era comum, não é? Haverem nomes que eram comuns, como José, como João, como Paulo, como Mário. Então, esses nomes são muito comuns. Então, são esses dois pontinhos que eu quero chamar a atenção de vocês com respeito a Judá. Lá embaixo, na notinha de rodapé, em 586, Nabucodonosor destrói o templo de Jerusalém e leva os vasos do templo para a Babilônia. Esses vasos eram os utensílios usados para a adoração, para a consagração, para o culto ao Eterno de Israel. Em 722 é o cerco de Samaria e o fim do reino de Israel. Número 5, o cativeiro. Sim, por favor. Também tem o rei Acasias. Sim, sim. O 6º rei e o 8º rei de Judá. O 6º de Judá e o 8º de Israel, que também são reis diferentes que as pessoas podem confundir. Também Agora, são conhecidos, também eles eram conhecidos como Ocosias. Algumas Bíblias trazem Ocosias, outras Acasias. Agora, uma coisa aqui no quadro dos reis de Judá são 19 reis, porque falta aqui Acás e Jeoaquim. Há uma razão por que eu não coloquei. O irmão já deve saber por quê. Há uma razão. Vou deixar para o irmão depois me dar a resposta. Pode me dar na próxima aula. Há uma razão. Fiz isso propositalmente. Há uma razão por que não coloquei Acás e nem Jeoaquim. Fiz isso de propósito, para que algum aluno pudesse observar. Então, fique à vontade, irmão Kleber,
e a outro aluno. Aí você vai entender por que eu omiti o nome desses 2 reis de Israel. Tem uma razão interessante. Tá? Quero deixar como trabalhinho para vocês. 4 alunos, os 4 primeiros alunos que me disserem qual a razão que eu omiti esses 2 nomes, dou 50. Ó, 50 para vocês. É um trabalhinho que eu quero deixar. Por que eu omiti o nome desses 2 reis de Judá na lista? Tem uma razão muito interessante, que eu quero deixar que vocês pesquisem. E os 4 primeiros alunos, a gente vai abrir a aula, já vou querer saber quais são os 4. 1, 2, 3, 4. 50 pontos, ok? É uma razão muitíssimo interessante, muito interessante. Período do cativeiro babilônico. Vamos lá, o período do cativeiro babilônico. Esse período foi super interessante também. Veja só que interessante. Embora tenha sido um período de apenas 70 anos, de 607 a 538 aproximadamente, foi determinante para a história e o caráter de Israel por volta do ano 607 a.C. Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, ataca Jerusalém e leva cativo alguns de Judá para a cidade de Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos. Em 587, ele torna a atacar Judá, sitiando Jerusalém, destruindo o templo e levando embora os vasos sagrados juntamente com a população da terra. Neste período de exílio, surgem profetas como Daniel e Ezequiel, enquanto Jeremias continua também exercendo seu ministério profético. Já falamos isso, né? Na matéria de profetas maiores e menores. Os 3 profetas que foram entre si contemporâneos e viveram quase que paralelamente o período do cativeiro babilônico, anotem aí, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Daniel, Ezequiel e Jeremias. Cronologicamente, quem vem na frente? Jeremias. Quem fica particularmente lado a lado? Jeremias e Ezequiel. Quem fica por último, cronologicamente? Daniel. Anotaram? Jeremias e Ezequiel ficam quase que lado a lado na mesma linha do tempo, embora que, cronologicamente, quem aparece no cenário primeiro é Jeremias. Depois entra Ezequiel. Dentro de um curto espaço de tempo, Ezequiel e Jeremias chegam a conviver. Depois, Ezequiel fica no cenário sozinho, porque Jeremias sai do cenário, aí só fica Ezequiel. Depois, Ezequiel sai do cenário e quem entra? Daniel. Então, Daniel se torna o último da trilogia, né, ou do grupo dos 3 que profetizaram no período do cativeiro babilônico. O cativeiro está baseado na lei do descanso da terra, conforme demonstrou Jeremias. Pela lei, os judeus deveriam deixar a terra em descanso a cada 7 anos. Todavia, passaram-se 490 anos e eles não obedeceram. Como consequência, os 70 anos foram uma forma de impor esse descanso. Este tempo fora predito por Jeremias, está lá em Jeremias 25, 11, 12. Coincidência, preste bem atenção, coincidência ou não, seria interessante você anotar, porque não está aí nesta apostila. Já que a nação de Israel não cumpriu o chamado ano sabático, o ano sabático era composto por 7 anos, ok? O jubileu 50, anotem aí, o jubileu a cada 50 anos, mas o ano sabático a cada 7. Seria o Shemitah. Isto, exatissimamente. Irmã Angelita, correto? Eu não estou identificando. Isso. É porque esse ano é ano de Shemitah, não é? Isto, exatamente. Esse ano é. Agora, preste atenção que coisa curiosa. Isso não é uma coincidência, isso é uma cronologia bíblica. Esses 490 anos, que correspondem a 7 anos sabáticos não cumpridos, entre aspas, se converteram profeticamente às 70 semanas de Daniel. Ou, quando você vai lá em Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27, você vê que o mesmo tempo que eles fracassaram em cumprir o ano sabático
é o mesmo tempo que o Eterno impôs uma profecia, e dentro dessa profecia transcorreriam 490 anos, desde a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, morte do Messias e introdução do anticristo no Templo de Jerusalém. Só que o mais impressionante de tudo isso é que 63 semanas seriam cumpridas, 69 semanas seriam cumpridas de uma maneira assim, linear, em 2 grupos de 2. Vamos abrir o texto, que é interessante nós entrarmos no texto para termos essa devida localização. Daniel, capítulo 9. Já falei isso na matéria de escatologia bíblica, mas não custa nada relembrar, porque a Bíblia não trabalha com coincidências. A Bíblia trabalha com relações, com paralelismos. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Eu peço que vocês anotem aí a cronologia. E a cronologia está nos versículos 25 e 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, seriam 2 partes. Primeira parte de 7 semanas. Cada semana profética corresponde a 7 anos. Então, a primeira parte seria de 49 anos. Depois, 62 semanas. Está anotando? Então, depois, 62 semanas. No total de 434 anos. Então, a primeira parte, 7 semanas, 49 anos. A segunda parte, 62 semanas. A segunda parte de 434 anos. O total dessas 2 partes juntas, ou seja, um total de 69 semanas proféticas, totalizariam 483 anos. Em outras palavras, num período profético sobre a nação de Israel, que começaria em março de 444 a.C., com a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém por Neemias e Esdras, até março de 29 depois de Cristo, transcorrer-se-iam 483 anos. O que aconteceu em março, abril, seria entre março e abril, pelo calendário judaico do ano 29, a morte do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessantíssimo. Então, um período de 69 semanas. Repito, começando com a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém por Esdras e Neemias, março de 445 a.C., até a morte do Senhor Jesus Cristo, março, abril do ano 29, 69 semanas, ou 483 anos proféticos teriam transcorrido. Se são 70 semanas, tem uma semana faltando em algum lugar. Aonde está esta semana faltante? É o período que corresponde a 7 anos, porque se são 490 anos... Quantos estão me acompanhando, gente? Bem. Se são 490 anos, então está faltando o quê? 7 anos para fechar. Primeiras 7 semanas, 49 anos. Depois, as outras 62 semanas, 434. Então, 49 mais 434, 483. Aí falta o quê? A última semana. Já que cada semana corresponde a um ano profético, então está faltando o quê? Uma semana ou 7 anos. Em outras palavras, a morte de Jesus parou o relógio profético de Deus sobre a nação de Israel com respeito às 70 semanas. Ele vai voltar a funcionar
exatamente depois do arrebatamento da igreja. Por isso que os teólogos escatologistas dizem que Israel é o relógio de Deus na terra. Quantos creem que Israel é o relógio de Deus na terra? Eu creio. Se você não crê, é um probleminha, né? Porque todos os sinais, todos, sem exceção, começam aonde? Nascem aonde? Dentro da nação de Israel. Não sei se alguns de vocês, abrindo um rápido parêntese, há poucos dias atrás, creio que 2, 3 dias atrás, surgiu uma lua de sangue daquelas violentas. Não sei se alguém viu. Foi menos de uma semana atrás. Alguém chegou a ver esta última lua de sangue? Foi há quase uma semana atrás. Anote aí. Queiramos ou não, quando falamos história de Israel, entramos um pouco em escatologia. Todos os sinais voltados para a lua, todos, sem exceção, e, sobretudo, as luas de sangue, porque o profeta Joel, lá em Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 32, ele fala: e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Só que quando nós lemos no hebraico, é interessante demais. O sol se converterá em trevas e a lua passará por várias fases de sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Interessante, a tradução em português, por alguma razão, ela omite, passará por várias fases, várias etapas. As luas de sangue começam a funcionar a todo vapor a partir da Páscoa do ano de 2014. Coincidência? Nem um pouquinho, tá? Porque a partir de 2014, Deus decide fazer funcionar o gatilho das luas de sangue. Aí começa 2014, 2015, 2016, 2017. E anote aí, o ano que temos a maior ocorrência de luas de sangue. Quais foram esses anos? 2014, 2018 e, pasme, 2021. São os 3 anos com maior incidência de luas de sangue, indicando o quê? Que a igreja, que o mundo olhe para Israel, porque o relógio profético de Deus com respeito aos fatos proféticos dirigidos à nação de Israel estão em altíssima velocidade. 2014, 2018 e 2021. Os sinais que vemos no sol estão apontando para as nações. Sinais no sol, Deus falando às nações. Sinais na lua, Deus falando à nação de Israel. Então, é momento de nós levantarmos a nossa cabeça, como disse a Jesus, e identificarmos que a nação de Israel está vivendo um momento específico e especial, e por que não dizer extraordinário, no cumprimento profético, ok? Vamos avançar um pouquinho, que eu quero abrir um espacinho de 10 minutos para dar uma comunicação de grande importância, que, na verdade, é um testemunho, tá? Que eu fiquei já de algumas semanas em dar para vocês. Eu quero dar aqui um testemunho. Já dei em todas as turmas, vocês são a última turma que faltou dar esse testemunho. Eu preciso desse testemunho porque vocês, sem saberem, vocês contribuíram com as suas orações para um grande milagre que Deus colocou nas nossas mãos nas últimas semanas. Você vai entender, um grande, não é pequeno não, um grande milagre para a glória do Senhor. Muito bem, virando a página, nós temos o ponto 6, período da restauração. Aí vem o período intertestamentário e o período persa e o período grego. Eu vou falar com mais propriedade na próxima aula sobre o período da restauração. Eu só resumi o período babilônico, entende? Porque é muito extenso entrarmos nos detalhes do período babilônico, né? O período babilônico ele acaba com a invasão dos medo-persas no ano de 538 antes de Cristo, né? E o livro de Ester, só para você saber, ele representa um parêntese
na história de Israel. Por que um parêntese? Foi o único fato da história de Israel que não ocorre dentro dos limites geográficos da nação, mas no exílio, a partir da capital do Império Persa, Susa. Aí você vai ver lá na página 7, no último parágrafo. Importante dizer que a Bíblia fala o nome desse rei persa, que se tornou, né, o esposo da rainha Esther. Tá? Esse chamava-se Assuero, mas a história chama ele de Xerxes ou Artaxerxes II. Vou repetir. A Bíblia dá um nome a ele de Assuero, mas a história chama ele de Xerxes, tal qual você lê aqui. Só que os historiadores mais detalhistas não apenas o chamam de Xerxes, porque Xerxes é um nome persa muito comum. Então, o denominam Arta, A-R-T-A, aí une. Artaxerxes II. Entenda isso. A Bíblia não pretende ter precisão histórica, porque não é um livro que visa a precisão histórica, embora é um livro que dá a narrativa da história, confirmando os fatos, não é, precisamente comprovados. Como, por exemplo, a Bíblia, ela não se preocupa em falar do Jesus histórico. Os historiadores trabalham em trazer o Jesus histórico. A Bíblia, ela se preocupa em nos revelar o Jesus revelado, o homem perfeito, o Deus homem. Mas a história tem uma vertente, né, que ela fala do Jesus histórico. É algo mais ou menos parecido com respeito a esse parêntese, esse gap na história que aponta ao livro de Esther. Então, na próxima aula, nós vamos começar falando da festa do Purim, não é? Houve uma festa dos judeus que eles comemoraram agorinha, poucos dias atrás, exatamente na quinta-feira. Quem se lembra desta festa? Yom Kippur? Yom Kippur, isso, Yom Kippur, a festa do Dia do Perdão. Yom Kippur, porque Kippur quer dizer o que cobre. O Kippuran no hebraico quer dizer perdão. Yom quer dizer o dia. Então, Yom Kippur, o dia daquilo que cobre, ou dia do perdão. O Ano Novo foi comemorado alguns dias atrás, né? O Ano Novo judaico, chamado o Rosh Hashanah. E, para informação de vocês, estamos no calendário judaico no ano de 5.782. Aliás, na próxima aula, deixa eu mostrar aqui um negócio. Vou fazer aqui um movimentozinho. Eu já vou terminar a aula para dar o testemunho. Deixa eu fazer aqui um movimentozinho. Na próxima aula, eu vou sortear um calendário hebraico, um calendário judaico. Deixa eu ver aqui se está aqui na minha mão, que eu já quero mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui, está até só um pouquinho, se ele está aqui na minha mão. Se ele está aqui na minha mão, já mostro agora. Não, infelizmente não está aqui. Mas eu vou sortear na próxima aula um calendário hebraico, um calendário judaico, né, que mostra o calendário juliano-gregoriano, tá? Os nomes de vocês estão numa lista numerada, e eu aqui vou mostrar a lista, ou até vou postar a lista para vocês verem aonde vocês estão na numeração. Vou mostrar os bilhetinhos cortados, vou mostrar o local onde eu vou sacudir os números, e aqui vamos sortear, então, um calendário hebraico ou judaico, para você ter a noção dos dias correlatos do calendário juliano-gregoriano e do calendário hebreu. Quantos de vocês já viram o calendário judaico em algum lugar? Alguém já viu o calendário judaico? Não? Eu vi em Israel. Israel, mas aqui na América se vende muito o calendário judaico, demais, tá? Alguém gostaria, não sortear. O sorteio é Deus que vai dirigir. Alguém gostaria de ter esse calendário? Alguém gostaria? Eu gostaria. Isso. Eu vou recomendar aonde você pode adquiri-lo. Tá? Eu não posso dar para todos,
porque tem um sensível, não é um custo muito alto, mas tem um sensível custo. Aí eu vou orientar vocês um site muito bom chamado Israel 365. Israel 365, interessante. São judeus messiânicos e eu ganhei através deles 4 calendários. 2 eu já dei de presente, um está comigo e um eu quero ofertar a um aluno que vai ser sorteado. Gente, me dão 10 minutos, eu preciso só de 10 minutinhos no relógio para dar meu testemunho. Eu tenho certeza que esse testemunho vai fortalecer a sua fé. Posso ter esses 10 minutos? Vocês me permitem? 10 minutinhos? Sim, Maravilha, sim, tá? Se não há nenhuma dúvida ou pergunta sobre o que até aqui nós trabalhamos, então já vou entrar no meu tempo para dar um testemunho. Alguém se lembra que algumas semanas atrás, quase um mês ou um mês, eu fiz uma postagem pedindo oração sobre uma causa aparentemente perdida, uma causa impossível, que eu necessitava que Deus interviesse? Alguém se lembra dessa postagem? Perfeito. Deus trabalhou, começou a trabalhar de uma forma assombrosa. 2, 3 dias depois. Deixa eu resumir para vocês entenderem. São muitos detalhes, eu não tenho condições de dar os detalhes. Eu moro hoje nessa residência que vocês estão vendo aqui, eu estou no meu escritório, eu estou na cidade de Malden. Eu creio que somente dos alunos que estão aqui, sim, se não me engano, os que estão aqui, só o irmão Blake conhece por dentro a minha casa. Concorda, irmão Blake? Só o irmão Blake conhece aqui a minha casa, né? Gostaria que todos tivessem tido a oportunidade de... Não, talvez o irmão Erildo, não sei se o irmão Erildo, não sei se já esteve aqui dentro da nossa casa, eu não estou muito certo. A sua esposa já esteve, né? Que eu me lembro várias vezes. Mas tudo bem, somente 2 de vocês conhecem aqui dentro a minha casa. Nós estamos aqui residindo há 7 anos. 7 anos. 21 anos estamos na América e, graças a Deus, temos estado aqui vivendo de aluguel, trabalhando para muitas igrejas, não tenho nada a reclamar. Deus tem sido bondoso, fiel, tem nos sustentado, tem nos amparado. Eu sei que tem pessoas que lançam mão de condições e daí podem adquirir a sua casa própria. Fico feliz demais quando um servo de Deus, com muito esforço, com muito trabalho, consegue a sua casinha própria na América. Glória a Deus, é coisa linda. Mas eu particularmente, e minha família nunca sonhamos, nunca corremos atrás disso, nunca ansiamos, nunca desejamos em momento nenhum, porque sabemos as nossas condições, não tenho vergonha de dizer, sou uma pessoa de recursos limitados, né? Mas eu agradeço a Deus que Deus tem sido fiel, tem cuidado de nós, não posso jamais me queixar do cuidado de Deus. Porém, há alguns 3 meses atrás, a nossa casa, essa que residimos, começou a apresentar um problema estrutural gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. Nós entramos aqui em 2004 pagando $1.300, moramos na cidade de Malden. Quem conhece Malden, uma área privilegiada pela localização, transporte público e várias outras situações que fazem desta área da Grande Boston, hoje, uma das mais caras depois da cidade de Boston. Nós moramos num apartamento já desde 2014 de 4 quartos. Iniciamos aqui pagando 1.300, hoje pagamos 1.550, mas há 3 meses atrás começamos a ter problemas. Uma ventania passou no mês de maio, metade de maio, metade de junho, e arrancou uma placa de ferro sobre o roof, fazendo com que ela caísse e abrisse uma fissura de mais de 80 centímetros de comprimento. Como é que eu sei disso? Porque foi um golpe parecido uma bomba aqui no meu roof, no 3º andar, e aí pedimos com que um pastor amigo nosso viesse para checar a condição do roof, aí ele detectou essa fissura. A partir dessa fissura, todas as vezes que chove, começamos a ter goteira dentro daqui do escritório, e essa goteira ela se transfere para a nossa cozinha, que está aqui na parede à frente. Então, cada dia de chuva tem sido para nós um pesadelo. Foi obrigado a comprar lona de caminhão, dividi-la em 2 partes, e quando chove, gente, isso aqui fica tudo coberto dessa lona, para não danificar os computadores, as impressoras que nós temos, e também fica cobrindo o fogão da cozinha para não provocar danos. Fora isso, no mês de julho, quando tivemos uma semana de altas temperaturas, tivemos o curto-circuito em 9 tomadas da nossa casa. E eu falei, Jesus, já era, se aqui pegar fogo, acabou com a nossa casa. Conseguimos um eletricista, ele veio aqui, fez um orçamento,
precisa a casa passar por uma geral. A casa tem mais de 120 anos de construção, foi reformada 3 vezes. O dono da casa é um dos homens mais ricos de Massachusetts, mora numa casa hoje em Brookline, perdão, no valor de 7,5 milhões de dólares. 25% das autopeças da cidade de Cambridge é de propriedade dele, é um judeu alemão com a mão muito bem fechada, mas ele confiou estarmos morando aqui 3 anos para cá sem contrato. Os primeiros 2 anos fiz contrato, os segundos 2 anos fiz contrato. Quando eu quis um terceiro contrato, ele disse, não, eu confio em você, você é um bom pagador, tem cuidado da minha casa, não há necessidade de contrato. Mas aí que vem o problema. Quando surgiu essa situação de eu pedir a ele fazer o conserto, tanto na parte do roof como na parte elétrica, eu apresentei os orçamentos, consegui um eletricista, consegui um especialista em roof, e o orçamento para consertar o roof, tem que consertar todo ele, e trocar toda a parte elétrica, começando pelo painel no basement, $30 mil. Ele simplesmente se recusou. Aliás, ele se recusou a princípio. Depois ele me chamou e disse, eu posso fazer o conserto, desde que você me pague o dobro do que você paga hoje. O quê? Eu faço o conserto, mas o seu aluguel eu vou levantar para 3.200. Não, eu não tenho condições. 3.200 eu não tenho condições. Até 1.700 eu posso, mas 3.200 não. Então, perdão, não faço nada. E Jesus, e agora? Ele mesmo disse, se você quiser sair, fique à vontade. Ok, é o que eu vou fazer. Não toquei mais no assunto, eu e minha família começamos a correr atrás de imóveis aqui na região. Rodamos todas as cidades da Grande Boston. Fomos a 3 cidades no estado de Connecticut, 2 de Massachusetts. Fomos até o estado de Nova York, buscando um apartamento ou uma casa de 3 quartos até $1.700. Vocês vão me dizer, eu encontrei? O desespero nos tomou conta. Todo dia de chuva, o pesadelo. Tivemos depois mais 2 outros pequenos curtos-circuitos. O pesadelo foi aumentando. Passamos a dormir menos, passamos a passar um pesadelo, o coração na boca, até que meu filho, no início de agosto, entra em desespero. Pai, temos que sair daqui de qualquer maneira. Como? Para onde? As portas estão fechadas. Pai, eu entrei num site chamado Zillow.com. Não sei se vocês conhecem esse site, Zillow.com. Ele é um site de aluguéis e de vendas de casa. E eu pedi, meu filho, então, vai lá e procura uma lista de casas disponíveis até $1.700 no estado de Massachusetts. Vocês talvez não vão acreditar. Aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Quando nós colocávamos a opção para Massachusetts, o site sozinho redirecionava para Geórgia, Carolina do Sul, Oklahoma e Flórida. Fizemos isso 1, 2, 3, 4 vezes. Eu já estava tenso. Cheguei à conclusão, alguém está nos hackeando. Quando tentamos pela 5ª vez, algo mais extraordinário, não sei se você já teve essa experiência, nos redirecionou para a Flórida. O que é isso? E não era mais as opções de rental, aluguel, senão de compra. E o mais estranho, isso eu vi, irmãos, isso eu vi, meu filho não entendeu nada, ele entende mais de informática do que eu. Pai, isso aqui é loucura, alguém está mexendo no nosso mouse, porque estamos na Flórida e caímos na cidade de Orlando. Muda tudo, perde aluguel e tira da Flórida. Fizemos várias tentativas e não conseguimos. Resumidamente, desistimos. No dia seguinte, meu filho volta. Pai, nós vamos comprar uma casa. Você está doido? Pai, está aqui, ó. Nós estamos fincados em Orlando. 18 opções de compra. Meu filho, sai fora. Nós não temos. Da onde vamos tirar dinheiro? Pai, Deus está me usando. Nunca vi meu filho falar isso. Deus está me usando. Vamos ficar com a Flórida. Aí eu fiz um trato com Deus. Ok, Senhor. Se tu estás nos direcionando por alguma razão, não estou entendendo, está tudo muito doido, mostra-nos pelo menos 2 opções. No dia seguinte, meu filho veio com 2 opções de 2 residências em Orlando. Uma casa com terrenão enorme atrás e um townhouse enorme, ambos por $180 mil.
Aí fizemos as pesquisas. Houve um momento que minha esposa entrou em parafuso. Vai lá na Flórida e dá uma olhadinha. Mas, tu tá brincando comigo? Mas isso aqui, ó, se Deus está nessa situação, ele vai fazer. Irmãos, não sei se você já fez algo por fé, sem ter nada nas suas mãos. O Espírito Santo falou no meu coração. Pega um avião, sai de manhã e volta à tarde. Tu vais ver o que eu vou fazer. Eu ouvi essa voz, claro. Irmãos, eu peguei o primeiro voo, numa sexta-feira, saí de manhã, cheguei de volta a Boston à noite, quase meia-noite. Fui ver os 2 imóveis. Loucura. O primeiro a casa grandona, com um quintal atrás, uma casa reformada, bem arrebentada. Não gostei. Fui para o townhouse. Quando entrei no townhouse, irmãos, eu fiquei impressionado. Ainda habitava um casal de velhinhos e eu comecei a chorar sem entender por quê. Porque eu estou chorando dentro dessa casa. Senhor, o que é isso? Estou ficando louco. Eu estou tão tenso pela questão de sair da casa que eu estou começando a entrar em pranto. Coloquei o meu WhatsApp no vídeo para minha família. Quando meu filho e minha esposa assistem aonde eu estava, meu filho começa a chorar. Pai, esta é a casa que eu sonhei há 5 meses em um sonho. Eu nunca disse isso para o senhor. Eu vi esta casa há 5 meses atrás em um sonho. E um caminhão descarregando toda a nossa mudança. E eu pensei, estou ficando louco. E eu comecei a chorar, minha família do outro lado no vídeo, minha esposa. Voltei para Boston, falei, e agora? Senhor, como é que começamos o pontapé inicial? Sem ninguém saber nada, somente eu e minha família. Recebo uma chamada telefônica. Um pastor conhecido nosso da Flórida, brasileiro. Pastor Luiz Prestes, o senhor vai dizer que eu sou doido. Mas Deus me deu um sonho. E nesse sonho, o senhor tem que conversar com uma pessoa. Quem é essa pessoa, pastor? Vou dar o número dela. Não me chame de doido, mas o senhor tem que falar com essa pessoa. Quando eu ligo para essa pessoa, quem é essa pessoa? Uma broker, uma lender. Esse pastor recebeu uma ordem de que eu teria que chamar uma broker, uma lender, na cidade de Coral Springs. Essa lender, depois eu descubro, ela é uma serva do Senhor. E ela pega o processo de início da compra desta casa. E eu disse, irmã, eu e meu filho estão ficando loucos. Nós não temos nenhuma condição. Calma, pastor. Eu vou fazer o impossível. O senhor vai ter essa casa. A senhora não está entendendo. Calma. Manda os seus documentos, os seus impostos dos 2 últimos anos e vamos ver se você qualifica. Fiz tudo que ela pediu. No dia seguinte, você não qualifica nem por brincadeira. Manda toda a documentação do seu filho. Seu filho tem DACA? Tem. Maravilha. Ele tem Employment Authorization. Manda tudo. No dia seguinte, ela chama. Seu filho foi aprovado em tudo. Aí decidimos fazer uma prova com Deus. Senhor, e agora? Da onde vamos tirar? Da onde vamos tirar? Aí fizemos uma prova com Deus. Senhor, se é da tua vontade, tu vai nos dar a entrada mais acessível e os juros mais baixos. E quando vier a entrada, tu vai nos dar os recursos, porque não temos de onde tirar. Todo o processo durou 19 dias. E aí veio as 2 partes finais. Meu filho tinha que ser aprovado num programa. A lender disse, olha, vou colocar seu filho num programa que é só para cidadão americano. Eu estou há 18 anos trabalhando como lender, nunca fiz isso. Mas eu vou tentar essa loucura, porque Deus está falando no meu coração. É hora de avançar. Serva do Senhor. Eu falei, opa, o negócio está ficando bom. Ela aplicou o meu filho. 3 dias depois, ela mesma falando com o meu telefone, pastor, 18 anos eu trabalho com isso, eu nunca vi. Como assim? Seu filho, não sendo cidadão americano, ele foi aprovado para vocês darem 3% de entrada e 2% de juros anuais. E aí nós levantamos as mãos, agora, Senhor, da onde nós vamos tirar esses 3%? Escute essa. Valor da casa, 180 mil. O dono da casa diz, há um problema no teto para ser consertado, né, no roof, que custaria 17 mil dólares. Falei, opa, aí pegou. Não temos esse dinheiro. Vou fazer uma oferta, 175 mil. Passam 4 dias, ele aceita. 2 dias depois, além de ele aceitar, ele muda de ideia. Eu vou fazer o seguinte,
Vamos rachar meio a meio. 8.500 para você, 8.500 para mim. Há uma semana atrás ele me chama, vou mudar de ideia. Vou dar 6.000 para vocês. E o resto vocês se virem para arrumar o roof. Estou resumindo, irmãos. Estou resumindo. Aí vem a parte mais difícil. Da onde tirar 17 mil dólares? E, por fim, para ser aprovado tudo, o meu filho tinha que mandar uma carta de transferência para o aeroporto de Boston para Orlando e ele ser aprovado. Do contrário, o banco não ia liberar o empréstimo. Hoje oramos, jejuamos, clamamos, Senhor, se até aqui chegamos, e agora? Vamos ficar no meio do caminho? Eu apresentei a Jesus os 5 pães e 2 peixinhos, o que tínhamos na conta da faculdade. Senhor, a faculdade não pode ficar zerada. E agora? Só tem isso aqui, 5 pães e 2 peixinhos. E o resto? Eu só tinha 25% do valor nas minhas mãos pela conta da faculdade. Quase que zeramos a conta da faculdade. Para nos zerar, deixamos alguns poucos dólares. Não sei se você já fez isso na sua vida, essa prova de fé. Mas eu fiz, sabe por quê? Porque Deus estava falando. Vai, que eu estou com vocês. Tínhamos 4 dias para apresentar o valor com closing cost. O que aconteceu? Na véspera do último dia, Deus usa 2 pessoas. 2. Não se conhecem. Pastor, estamos mandando uma ajuda, eu e minha esposa, para o irmão. Ganhamos uma causa impossível na justiça que estava trancada há 14 anos. E estamos mandando um voto que fizemos. Mandaram lá para minha conta um valor X. 5 dias depois, um irmão enfermo, que já conhecemos há alguns anos, a mesma conversa. Pastor, fiz um voto ao Senhor de uma causa trancada na justiça há 2 anos. E eu falei a Deus, se sair, eu vou dar e vou abençoar o pastor Luiz Prestes com esse valor. Você acredita? Os 2 me fizeram fechar o total de 17 mil dólares. Eita, glória! A Deus toda a glória, irmãos. Aleluia! O Glória a closing Deus. cost vai estar fechado para o dia 4 de outubro. Glória a Deus. Sábado, eu estava falando com Deus. Eu preciso da mudança. Como é que eu vou tirar 3.200 dólares? Da onde? E o Espírito Santo, às 9h30 da manhã, fala no meu coração. Já estou mandando 2 servos meus mandarem o dinheiro da mudança. 5h15 da tarde. Me Glória a chamam Deus. 2 pastores hispanos na Flórida que não sabiam dessa situação, mas me conhecem já há muitos anos. Pastor, só vai ficar doido, mas Deus ordenou a mim e ao pastor Isaías mandar para o senhor 3.000 na sua conta. O que o senhor está precisando, eu não sei. Só sei que nós somos obedientes. Já tenho dinheiro da minha mudança. Oh, glória a Deus. Que Deus tremendo. Aleluia! Hoje Glória a recebo Deus. o documento do close, do mortgage. $1.000 redondos. Vai ficar o nosso mortgage. Glória a Deus. A honra seja dada ao Senhor. Nos mudamos dia Aleluia. 30 de outubro, mas a escola não muda nada. Só vai mudar a minha posição geográfica. Mas continuamos juntos, agarradinhos. Vou estar próximo, né, de alguns irmãos aí da Flórida, né? Irmã Angelita, vou estar lá em Orlando. Parabéns, né? pastor. Deus abençoe. Vou tomar um café na Irmã Angelita e a Irmã Angelita vai jantar com a gente. Ah, com certeza. 4 horas de distância. Gente, a nossa casa vai estar aberta para todos. Mas é em Orlando, pastor? Em Orlando, a 2 Não, milhas é 2 horas. a 2 milhas da International Drive. A 2 milhas no centrão, bem no centrão. Deus está fazendo. Lugar maravilhoso. Gente, Sonho de todo mundo. Mas isso não era meu sonho, gente. Você está entendendo? Não era o meu. Eu não planejei isso. Eu não corri atrás disso. Mas Deus é fiel. Aleluia. 2 milagres que Deus alcança Glória nas a nossas Deus. mãos. Essa faculdade é um milagre. Foi Ele que colocou nas nossas Deus é bom mãos. O demais. Deus do Agora- impossível, pastor. E agora o segundo milagre. Meu Deus, o que é isso? Numa hora Pastor, e nós crítica. ficamos na intercessão constantemente. Não, mas- pelos- Eu só falei 4% do que aconteceu, gente. O Aleluia. diabo se levantou para nos arrebentar, para arrancar essa bênção da nossa mão. Vocês não têm a mínima ideia. Nós passamos, eu e minha família, quase 10 dias sem dormir direito.
mas ele foi envergonhado pelo poder do Em nome nome de de Jesus. Jesus, glória a Essa Deus. vitória já Aleluia. estava escrita e eu não podia passar em branco sem compartilhar com vocês, porque vocês, aleluia, vocês, irmã Maria Aleluia, Dulce, glória a Deus. Período, irmã Deus seja Eliadna, louvado. irmã Lúcia, irmã Ruth, Elvis, Amém. irmão José, irmã Tatiana, pastor Fabiana, irmã Gláucia, Guerreiro, irmã Priscila, irmã Sandy, Gleick, Kleber, Dione, irmã Angelita, pastora Cristiane, irmã Ana, irmã Demi, todos vocês, gente, são parte desse milagre. Eu não tenho mérito nenhum. Gente, você não tem imagina. O meu peito está para Aleluia. estourar de tanta alegria. E Tristeza nós também, porque deixo pastor. Massachusetts. Mas só no ano que vem eu vou voltar 3 vezes para fazer formatura aqui. Só no ano que vem eu vou voltar pelo menos 7 vezes, que eu já tenho convite para voltar aqui para fazer eventos. Então, gente, não tem jeito. Eu só me afasto geograficamente, mas a Bereia continua de vento em polpa. E eu peço que vocês orem por mim, tá? Amém. Porque Deus já falou que a razão da nossa ida para Orlando não é somente para nos dar o refúgio por causa de uma casa arrebentada que estamos vivendo hoje. É porque há um propósito É verdade. espiritual Tudo tem um por propósito. detrás É de só o tudo isso. começo, pastor. É Tem só um o começo propósito. da E é bênção. o que eu quero entender agora, discernir, fica ligado, porque Deus tem um propósito espiritual. Não podia deixar de compartilhar isso com vocês. A glória, a honra e o poder Amém, são Jesus. eles. Obrigada pela bênção. Anotem Glória a essa Deus. data, por favor. 4 de outubro é o closing, vai ser virtual, tá? A casa vai ser toda feita em nome do meu filho. Deus está usando muito meu filho. Meu Deus, está usando de uma maneira assustadora. Alabaço, minique, antalaia. Aleluia. Resposta do sacrifício, pastor. Dia Glória a 29, saímos daqui. Dia 29, a minha mudança vai sair dia 29. Dia 30, eu chego na frente, né? De trem, e à noite, meia-noitinha, chega a mudança. Deus já está com tudo no controle. E Glória quando eu a Deus. chegar lá, eu vou Deus. filmar para vocês verem como Deus Aleluia. é Queremos tremendo. ver. O que Deus fez. E é um Amém. endereço, eu vou Aleluia. deixar aqui para vocês nos visitarem. Quem for Orlando e a Flórida, tem um cafezinho, tem um pão de queijo esperando Eita, por glória! vocês. Deus tremendo. Amém. Tem 3 quartos e 3 banheiros, tá? Para você à vontade nos visitar. Não, 3 Eu quero- banheiros. Deus, olha, eu estou com um só e está apertado para caramba. Agora só Também Deus tenho da um. causa. Tem piscina, pastor? Tem na frente da minha casa. É um Eita, condomínio. glória! Tem uma piscina e uma jacuzzi enorme para vocês quiserem ir à vontade. Né? É um condomínio e a minha piscina está na frente da minha porta, 20 metros de Eita, distância. glória. É só sair e cair dentro da piscina e da Jesus, jacuzzi. que bem. Eu vou postar para vocês o site com a casa, para vocês verem, para vocês Glória a glorificarem a Deus. Eu quero pedir, Amém. irmão Verdade. Blake. Esse é bom Deus que demais. nos surpreende. Gente, desculpa que eu estou meio tempo, mas Não, pastor, é precisava. benção, é Eu não benção. podia É. deixar de compartilhar, Feliz pelo senhor, feliz. Eu também. Foi um, mas eu deixo foi um- claro, foi eu um belo nunca testemunho. pedi nada a Deus com respeito à casa. Só pedi isso, Senhor, dá o suficiente para comer, o suficiente para vestir, e um teto que nos abrigue do calor, do frio, da Verdade. chuva e do vento. Mas Deus fez um pouquinho mais. E vai fazer Glória a muito Deus, mais, aleluia. pastor. Nos fez um Vai fazer pouquinho É muito. mais. só começo, é a ponta do iceberg. Deus é bom, Deus é Ai. bom. Mangelita, vamos combinar. Assim que eu chegar na Flórida, eu e minha família vamos visitar a senhora vai visitar a nossa família com seu esposo. Vai ser um prazer tremendo ter Com todos certeza. vocês nos visitando, né? Mas a Evangelita, de Amém. momento, é que vai ficar mais pertinho de nós, né? Sim. 2 horas, né? Mas todos vocês vão ter o nosso endereço. Irmão Gleick, por favor, nos leve a Deus em oração, agradecendo por esta aula. E de todo o meu coração, gente, eu quero agradecer por cada um de vocês. Vocês são muito Amém. Glória a Deus. na minha vida. Vocês são Vitória, parte sim. do primeiro milagre que Deus me deu em 2021, que o primeiro milagre se chama Academia Bíblica Bereia. Vocês são parte do primeiro milagre. E não foi diferente, vocês se tornaram parte do meu segundo milagre. Deus mudando a Aleluia, sentença, glória a tirando o Deus. Senhor de uma casa gotejando e pondo numa casa zero. Deus sabe o que está fazendo e, sinceramente, não tenho palavras. Irmão Gleick, então, nos ajudando com uma palavra de oração. Gente, muito obrigado. Não muda nada, entende? A Bereta continua igualzinho, só a minha posição geográfica é que vai mudar, mas eu vou fazer vocês acompanhando. Vocês vão estar acompanhando passo a passo. No dia que eu sair daqui, vocês vão ver a mudança sendo carregada no caminhão. Eu vou fazer em vídeo e o dia que eu entrar na minha casa,
porque nós queremos entrar com oração. Vamos fazer um live para apresentar esta casa na presença. Quem estiver disponível vai assistir o live que vai acontecer no sábado, dia 30 à noite, quando o nosso caminhão estiver encostando, já descarregando a nossa mudança. Amém. Obrigado, gente. Irmão Gleito, nos levando em oração, e eu só digo isso: a Deus toda a honra, toda a glória e todo o poder. Se você precisa de um milagre, se a sua causa é impossível, não existe causa difícil, muito menos impossível para o Senhor nosso Deus. Que esse testemunho fortaleça a sua fé e faça você experimentar o impossível, porque o impossível está distante das nossas mãos, mas pertinho do nosso Deus para nos entregar. Obrigado, gente. Irmão Gleito. Glória a Deus. Nós podemos ver que nosso Deus é maravilhoso. É só Deus que faz essas coisas. Na realidade, Deus nos surpreende a cada momento. A gente está vendo mais um testemunho que o pastor acabou de contar e a gente vê realmente Deus aí nos surpreendendo. Glórias a Deus. Que o nome dele seja glorificado. Oremos. Senhor Deus, agradecer, meu Deus. Agradecer, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Senhor. Nessa escola. E nós cremos, Senhor, que o Senhor vai continuar derramando. Jesus, obrigado, Deus. Nós estamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, ó Pai. Queremos. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Santo Deus, obrigado, Pai. Ao teu filho, meu Deus. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo escape do teu servo. Jesus. Cuidando da casa dele. Meu Deus, Sim, Deus. guarda, Senhor. Meu Deus, que esta escola, Senhor, seja coberta, Senhor, pelo teu sangue, seja protegida pela tua. Sim, meu Deus. Cada Muito obrigado, Pai. faz parte desta escola, Senhor, possa ser protegido, guardado pelo Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Nós Sim, Jesus, muito obrigado, Senhor. entregamos a Ti, ó Pai. Meu Deus, digo que o Senhor continue Deus da nossa vida. Que o Senhor continue segurando nas nossas mãos, ó Pai. Sim, Jesus. Nosso posicionamento, Senhor. Meu Deus, que nós não venhamos vacilar, ó Pai, mas que nós sejamos constantes, Pai. Que nós estejamos, ó Pai, agarrados em Ti, ó Pai. Aleluia. Firmados na... Pai, abençoe grandemente esta escola. Senhor, eu... Jesus. Amém, amém, amém. Amém e amém. Só para fechar, para a gente vai dar o lema. E o preço da casa na semana passada caiu de 167 mil para 154. Meu Deus! Isso é bênção do céu. 180 mil caiu para 154. Essa é a razão que vamos pagar um mortgage de apenas $1.000 por mês. A honra e a glória somente ao nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Mas espera aí, 2021, Deus ainda vai alcançar o teu milagre. Teu milagre espiritual, teu milagre ministerial, teu milagre material, Deus vai alcançar e vai deixar você assim, boca aberta e coração quase estourando como o meu. Amém? Amém. Nosso lema. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminuo. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminuo. A Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência e o meu testemunho. Vou postar já em seguida o site do Zillow.com
para você ver já a nossa casinha, um lugarzinho que vai te Amém. receber ali na Amém. cidade de Orlando. Muito Parabéns pela obrigado. vitória. Até a próxima Amém. segunda. Obrigado a todos. Vocês Amém, são pastor, tudo de bom. especiais. Em Até a nome de próxima Jesus. segunda. Deus A paz a abençoe todos, a A paz do irmãos. Senhor. Muito Amém. obrigado. A paz. Amém, Deus Amém. abençoe. Deus abençoe.